Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a professora Eliette, professora de Geografia de vocês. Estou com saudade de cada um de vocês, né? Que Deus abençoe a vida de cada um, ok? Vamos lá para a correção das atividades da 9ª semana. A atividade da página 154 do livro de vocês, tá? Correção das atividades da 9ª semana, da página 154. Número 1. Explica sucintamente como os solos são formados, destacando a ação do clima. Então, o processo de formação dos solos ele está relacionado à ação do intemperismo, né? O intemperismo é o processo mecânico, químico e biológico que ocasiona a desintegração e a decomposição das rochas, né? É a transformação dessas rochas para futuramente virar solo. E em regiões de clima úmido, predomina sempre a decomposição ou intemperismo químico, e os solos costumam ser mais profundos e desenvolvidos, com horizontes mais bem definidos. E em regiões áridas e semiáridas, regiões mais secas, predomina o intemperismo físico, ou a desagregação das rochas, com presença dos solos rasos e pedregosos, bastante rochas, com bastante pedra. Número 2. Identifica as etapas do desgaste dos solos provocados pelo processo erosivo e explique como combatê-lo. Então, são 3 etapas, né? As 3 etapas do desgaste dos solos provocados pelo processo são intemperismo, que eu já expliquei o que é, transporte e sedimentação. Sedimentação é aquele resultado das erosões das rochas, né? Às vezes chove muito, tem aquelas enxurradas, e as enxurradas vão levando sedimentos, dejeitos para algum solo, ou até mesmo para os leitos dos rios. Então, a melhor forma de combater esse desgaste é por meio da diminuição da velocidade do escoamento superficial da água. É diminuir a velocidade da água, das enxurradas, por exemplo. Na agropecuária são utilizadas algumas técnicas, né, para a conservação do solo. Creio eu que você já deve ter ouvido falar algumas delas. Uma delas é o terraceamento, que é a prática que consiste em fazer cortes nas superfícies íngremes para formar degraus. Isso acontece muito em morros, né? Nós vemos muito essa imagem lá na Índia, na China, na plantação de arroz em morros, aqueles degraus, né? Vai desmineralizando e formando aquelas pequenas áreas mais planas onde eles aproveitam para a plantação de arroz. Curvas de nível, vemos muito em nossa região, né? Que planta muito trigo, soja, né? Tem muita curva de nível para impedir o aceleramento dessas enxurradas, né? E também a associação de culturas, que isso é a prática que consiste em plantar espécies diferentes, né? Fileiras de culturas que deixam parte do solo exposto, favorecendo também o equilíbrio orgânico do solo. A decomposição dessas plantas ajuda na fertilidade do solo. Número 3. Como se formam as vossorocas e quais são os impactos ambientais no meio ambiente? Então, vossoroca ele é um fenômeno geológico que consiste na formação de grandes buracos de erosão, né? Causados pela água da chuva e também pela modificação dos solos, porque quando ali uma vegetação é retirada, observamos muito, o solo fica fraco. Aquela vegetação que antes protegia o solo já não protege mais, né? Então ele fica suscetível a carregamento das enxurradas, né? Então, se o solo ele foi retirado daquela vegetação, ele vai ficando fraco, então as enxurradas vão vir e vai lavando tudo e formando as vossorocas, que são aqueles buracos. Então, as vossorocas, elas formam basicamente de 2 maneiras. A erosão descontrolada, né, pela ação da água, e também na superfície, no subsolo. E com isso, a sua formação impede o uso de solos para agricultura, né, provoca assoreamento dos rios, que assoreamento é aqueles dejeitos que levam todos
leva areia, terra, argila para os cursos dos rios, para os lagos, entre outros, degrada a paisagem e até mesmo às vezes vemos noticiários, né, nos telejornais, aquelas ruas que tem aqueles buracos que ficam impedidas de transição, né? Fica impedida da gente passar por elas, até mesmo carros já caíram nesses buracos, que são chamados de vassourocas. Número 4. Por que ocorrem movimentos de massa em encostas? A ponte de que formação humana agrava esse processo e quais são as consequências dele para a sociedade. Então, esse movimento de massa em encostas são aqueles fluxos de lamas e detritos, né? São aqueles movimentos de massa extremamente rápido e pode desencadear por intenso fluxo de água. Se eu estou numa encosta, chove muito, aquela vegetação foi retirada, a tendência é chover quando há um número, né, de milímetro de pluviosidade muito alto, aquela água vir lavar todos aqueles sedimentos por encosta abaixo. É onde acontecem esses deslizamentos, né? E com isso também pode haver muita perda da vida humana, né? Então, à medida que a camada de solo vai adquirindo maior profundidade ao longo do tempo geológico, essas encostas tendem a deslizar, né? Elas tendem a escorrer quando a sua espessura, seu peso e sua declividade criam as condições propícias. E esse processo, como eu falei, ele é acelerado principalmente pela ação humana. Quando ocorre desmatamento, é a ocupação de encostas, aumentando o peso da massa. Então, tem lugares que não foi feita para construir, mas sabemos, né, do poder de aquisição das pessoas, principalmente aquelas pessoas mais pobres, são principalmente áreas invadidas. Então, ali, eles vão, desmatam, constroem as suas casas em encostas, mas estão suscetíveis a esses fenômenos, né, da natureza. E quais são as suas consequências? Sua ocorrência provocaria destruição de casas, como já vimos também nos noticiários, isso acontecendo sempre, não é raro, né, isso sempre acontece. E também a perda de vidas humanas pelo soterramento, que também sabemos que isso acontece muito. A número 5 é para vocês observar a foto da abertura, né? E depois eu vou escrever um texto destacando a importância da conservação dos solos. Então, por que é importante a conservação dos solos? Devemos considerar que os solos eles passam por um processo muito lento de formação, né? Portanto, a sua degradação provoca a perda de um recurso natural fundamental para a manutenção dos recursos ambientais, né? Já que ele serve de suporte para a vegetação, né? Para ali criar grandes florestas e também até manutenção da nossa cadeia alimentar, né? Sabemos que nós dependemos muito dos solos, fazer plantios, né? De soja, arroz, feijão, milho, entre outros. E para também o desenvolvimento das atividades agrícolas. O processo de erosão provoca o assoreamento dos rios,